Olá, seja bem-vindo. Olha, hoje eu quero falar um pouquinho de uma obra que eu comprei. Acho muito interessante essa leitura, porque repetimos mesmo os erros de Inácio. Eu sempre gosto de pontuar por aqui algumas instâncias psíquicas muito importantes para a psicanálise. Provavelmente você já me ouviu falar sobre o inconsciente, né? Essa estrutura psíquica. E muitas vezes ela está relacionada com os nossos atos falhos, com o nosso sintoma, com os sonhos, com os xistes, mas também essa compulsão à repetição, ela está muito relacionada com o inconsciente. Você já parou para perceber que muitas vezes na sua vida, na nossa vida, a gente fica numa ambivalência de repetir algumas situações, tanto para o bem quanto para o mal? Isso também é algo para a gente refletir, né? Isso também é algo para a gente refletir, né? E entender por que obsessivamente eu repito os mesmos erros. É muito interessante porque Inácio, ele coloca que o inconsciente, ele é uma repetição. E enquanto repetição, sadia, o inconsciente é uma pulsão de vida, né? E ele coloca o quê? O inconsciente é a força que nos leva a reproduzir compulsivamente os mesmos fracassos, os mesmos traumas e os mesmos comportamentos doentios. E é então a repetição, uma repetição patológica, e o inconsciente uma pulsão de morte. Mas seja o inconsciente uma pulsão de vida ou de morte, seja a causa de nossas condutas repetitivas, saudáveis ou patológicas, a única coisa certa é que ele, o inconsciente, rege a aparição e a reaparição de acontecimentos marcantes que constroem a nossa existência. Então a gente não pode menosprezar o inconsciente. Freud já dizia que ele não para de sussurrar até ser ouvido, né? Muitas vezes, vou exemplificar, né? A gente, por exemplo, sai de um relacionamento amoroso porque eu não consigo impor limite nesse relacionamento, eu não entendo isso, e aí daqui a pouco eu estou em outro relacionamento em que eu não consigo me posicionar e impor limite. Está havendo aí, por exemplo, uma repetição, né? É uma repetição talvez que não seja tão benéfica para a pessoa e que, se ela acha interessante, é melhor entender o porquê que está se repetindo. Então, eu achei muito interessante isso, e olha que Inácio, para finalizar, ele coloca, né? É importante a gente entender quando que aparece pela primeira vez um sintoma, né? Essa aparição inicial é decisiva para compreender a causa do sofrimento. Então, por exemplo, nessa situação que eu coloquei, que a pessoa não consegue se posicionar no relacionamento, ela precisa identificar quando foi a primeira vez que ela não conseguiu desenvolver, se posicionar diante de relacionamentos abusivos, não conseguiu se colocar, né, como ela gostaria de ser colocada nesse relacionamento. E aí ele coloca, né, toda neurose de adulto se repete uma neurose infantil. Portanto, né, é uma praxe do psicanalista, por ocasião das entrevistas preliminares, procurar a primeira aparição desse distúrbio, né? Então é por isso que quando você faz uma análise pessoal, você começa seu processo de análise pessoal, muitas vezes você vai passar por um processo de entrevistas, né? O analista vai ficar ali naquele trabalho de fazer algumas perguntas, a fim de que você possa identificar, né, qual foi a sua primeira relação com aquela queixa que você está trazendo, né? Então, é interessante a gente perceber, né, que verdade é essa que nos define como sujeito. E aí eu vou trazendo aí uma construção para a gente entender o porquê dessa repetição, certo? E para finalizar, né, achei muito linda essa frase aí que Inácio traz. Sentindo o que o paciente sofre, o psicanalista é irmão em emoção.
A princípio, o irmão em emoção consciente e em seguida, irmão em emoção inconsciente. A função, de um psicanalista também vai envolver uma dupla empatia, uma exclusividade do psicanalista, por isso que ele também faz as suas análises pessoais para entrar em contato com o inconsciente do seu analisando. Era isso. Comece a refletir aí. Por que eu repito os mesmos erros? Por que eu faço as mesmas escolhas? Era isso então? Volto com mais reflexões. Um grande abraço e até!